No nosso podcast desta semana, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre sociedade, sobre esse universo que não tem como a gente deixar de estar atualmente. Ele é doutor em tecnologia e sociedade, professor da Universidade Federal da Bahia e está aqui junto comigo, Rodrigo Miller. Como é que você tá? Tudo bem? Tiago, eu estou ótimo. E você, como é que tá? Tudo bem também. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. Um prazer estar aqui contigo. Vamos lá. Você nasceu onde? Tiago, você começa pela pergunta difícil, Isso. né? Eu moro em Salvador. Sim, mas por isso que eu quero saber Isso. como é que você foi parar Você lá. me conhece daqui de Cascavel, Isso. mas eu morava em Curitiba e eu nasci em Ibema. Aqui pertinho. Tá, IBM é aqui Paraná. pertinho. Então vamos focar Paraná. Nasci Tá. no Paraná, em Ibema. Mudei criança para Cascavel, mudei adulto para Curitiba, me fiz profissional em Curitiba, mudei para Salvador. Porque você passou no concurso Concurso na Federal da Bahia. da Bahia. E aí eu não podia deixar essa oportunidade. Imagina, jamais, né? Batalhei para isso, né, Tiago? Mas eu quero começar essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo, justamente disso. Você passou no concurso em que área? Eu sou formado em secretariado executivo Tá. e aí mestrado e doutorado na área de tecnologia e sociedade. E aí lá na Federal da Bahia sou professor na escola de administração. Então eu fiz um concurso para professor no curso de secretariado executivo, lecionando as disciplinas específicas do curso e da área de tecnologia. Vamos lá. O secretariado executivo, a gente já não vê tanto. Sim. A gente vê uma coisa assim muito específica em algumas universidades. E é isso que eu queria começar a conversar com você. Pronto. Porque você tem que se adaptar às novas realidades da atualidade. Perfeito. Como que é esse processo? Porque você estudou para ser secretariado executivo, entrou como professor para isso e hoje você, por mais que atue na área, você tem que fazer adaptações. É isso. Exatamente. Se eu pensar, Tiago, que na verdade todas as profissões precisam se adaptar, principalmente nos últimos anos, a gente vê um movimento de transformação em tudo, na forma de executar o trabalho, nas profissões de um modo geral. Então, se eu pego para a minha área de formação e olho para o passado, como era essa profissão, extremamente manual e rotineira, eu penso no que ela já se desenvolveu no decorrer dos anos e principalmente nos anos mais recentes, vou pegar para você 10 anos para cá e em especial depois da pandemia, 2020 para frente, foi um boom tecnológico. Então, uma profissão que saiu de um espaço analógico, ela já havia saído desse campo, mas ainda tinha esse estigma. E ela migrou totalmente para um campo digitalizado, em função dessa tecnologia. Então, quando a gente pensa assim, por que eu vejo menos cursos? De fato, tem menos cursos, né? Menos universidades oferecendo esse curso. Eu vejo isso com várias profissões, pensando que essas profissões estão se transformando. E esse é um dos pontos que a gente vai até discutir hoje. Ela aqui. se dividiu? Eu não sei te dizer se ela te dividiu, porque isso é bem complexo da gente pensar. Mas ela se transformou. Ela se transformou por quê? Porque quando você sai de um campo analógico e abrange outros aspectos de um campo mais digital, você continua fazendo as mesmas coisas. Só que essas coisas talvez não sejam mais visíveis. E você continua executando essas tarefas e atividades num outro formato. Por meio do computador, ferramentas tecnológicas, plataformas, etc. Então, quando eu penso em todo esse processo de migração e transformação dessa área específica, eu também posso levar isso para outros campos e pensar como que essas profissões se transformaram no tempo, como elas se dividiram e como hoje muitas empresas, inclusive em questão de redução de custo, redução de equipe, é um movimento no mundo do trabalho. Sim. Menos equipe, menos custo com folha de pessoal, óbvio. E aí as pessoas assumem muitas dessas tarefas. Então, alguns gestores de grandes empresas, por exemplo, que antes tinham 1, 2, 3 secretários e secretárias, hoje tem um. Sim. E eles acabam assumindo algumas tarefas que antes eram repassadas para esse profissional. E algumas dessas tarefas realizadas hoje principalmente com suporte de tecnologia. De tecnologia. Então, a gente vê que, de fato, transformou o campo, mudou o perfil da profissão e abriu novas possibilidades. Digital, tecnologia digital é diferente de inteligência artificial. Sim. Uma inteligência artificial é uma tecnologia digital, mas nem toda tecnologia digital é uma inteligência artificial. Em especial se eu pensar em IA generativa. Essas como ChatGPT, Claude, Gemini e outras que a gente vem usando tanto.
Uma tecnologia digital, por exemplo, esse microfone que está conectado num sistema, que está gravando aqui numa câmera digital, são tecnologias digitais que facilitam o nosso processo de comunicação, compartilhamento de informação. Sim. Uma inteligência artificial, que é também uma tecnologia digital, ela tem uma outra função. Isso aqui capta o que eu e o Thiago estamos fazendo. Está armazenando, depois vai ser transmitido e tudo mais. Uma IA generativa, ela pega o que ela tem de informação na rede, que é onde ela foi treinada, e ela cria conteúdo novo. Então, ela é uma ferramenta que a gente pode chamar de disruptiva. A IA é uma tecnologia que se alimenta da criação de pessoas que colocaram dentro da tecnologia. Eu vou fazer uma analogia para você pensar que a IA, ela se alimenta da gente. É isso que eu ia falar, porque Ela se alimenta de alguém nós. criou alguma coisa. Sim. Primeiro, alguém criou essa IA. Alguém criou Sim. essa ferramenta de inteligência artificial, que ela tenta replicar pensamento humano, tenta replicar tarefas que eu e você faríamos à nossa maneira. Uma ferramenta de IA tenta replicar esse processo. Mas para isso, ela precisa conhecer esse processo. E como é que ela conhece? Ela é treinada em grandes bases de dados que coletam informação sobre o que você fala e o que você faz, o que você já escreveu na internet, as fotos que você já postou. Tudo isso que a gente oferta para as ferramentas que a gente usa, alimenta o que essa IA vai reproduzir depois. Então, ela cria, em tese, conteúdo novo. Mas ela cria um conteúdo a partir daquilo que ela consegue captar de tudo que a gente já produziu e disponibilizou na internet. Que no final das contas ela vai se alimentar do que ela mesma produz. Também, em algum momento. Em algum momento ela já está se alimentando dela própria. Então você pensa. Gente, que loucura. Você que é pensa, isso. Thiago, eu acho muito engraçado. Quando começou esse movimento em 2023, a gente começou a se assustar, não é? Todo mundo se assustou. Quem vão ser as primeiras profissões impactadas? Quem vão ser as primeiras áreas que vão sofrer mais? Todo mundo vai ficar sem emprego, nossa, um monte de coisa vai acontecer. Perdemos tudo. Eu lembro sempre da Vanessa da Mata, né? Então é isso, acabou. Não tem mais jeito, boa sorte, né? Isso. É isso. Mas a gente começa a pensar que nesse processo todo, que assustou muita gente, algumas áreas foram mais afetadas. Você é jornalista. Você sabe que a produção de conteúdo depende de uma pesquisa, uma investigação e depois do seu exercício criativo de colocar ordem naquilo e transformar em um conteúdo, seja textual, seja um conteúdo falado, enfim. Sim. Né? Criar um produto a partir da sua pesquisa. A IA faz isso. Ela cria a partir da pesquisa dela. É claro que ela vai julgar com base em tudo que ela viu que outros jornalistas já fizeram. Existe um padrão, ela vai criar algo naquele padrão. Em tese é algo novo, porque ela está criando. Mas é algo novo, vírgula, né? Sim. Que a gente já sabe. É um novo baseado em o que já existe. Em tudo que já foi feito, mas ela apresenta de uma nova maneira. E ela cria esse conteúdo. E se ela criou esse conteúdo e foi parar numa página de notícia, quando ela mesma foi buscar outro material para falar sobre aquilo, ela vai buscar ela mesma. Ela vai buscar, vai encontrar na internet. Um texto aqui no jornal X. Esse texto produzido por IA vai realimentar a base da IA. Então a gente já realmente chegou nesse patamar. De nós, pessoas, seres humanos, alimentarmos a internet, que virou base para IA, que hoje também produz conteúdo, que mais uma vez vira conteúdo para IA. É doido? É doido? É doido. Mas aí, daí, essa questão que você acabou de falar de perder emprego. Mas eu vejo que muita gente acabou, talvez, buscando coisas diferentes, se utilizando da IA, que não há, eu não acho errado. Sim. Você utilizar a IA para fazer um trabalho. Mas você tem que supervisionar, você tem que ter a certeza daquilo. Claro. E as pessoas vão perder emprego ainda? Ou vão mudar empregos? Algumas pessoas vão perder emprego, Thiago. Essas pessoas que não checam. Essas pessoas que usam conteúdo sem verificar. Que reproduzem o que elas estão conseguindo através de uma ferramenta de IA, seja ela qual for. Essa é uma pessoa que não está preparada para usar uma ferramenta de IA. Não basta saber fazer um prompt bom. Porque logo em 2023, eu acho isso muito legal, tudo muda muito rápido. A gente está em 2026. Sim. Final de 2022 para 2023 surgiram as ferramentas do ChatGPT. As principais ferramentas de IA do ChatGPT. E outras tantas depois. 3 anos, Thiago. 3 anos. 3 anos. Logo que saiu essa ferramenta, surgiu uma profissão lá, que era o engenheiro de prompt. As pessoas começaram a se intitular engenheiros de prompt.
A pessoa que sabia elaborar um código, ou seja, um comando, para a ferramenta trabalhar bem. Hoje você vê... O prompt é você faz um comando, você escreve um comando e a IA gera aquilo que você escreveu, literalmente. Vamos pensar num exemplo bem básico. Faça um texto para mim falando sobre a cidade de Cascavel. Isso é um prompt. Isso é um prompt. Eu estou dando um comando. É um mau prompt, mas é um prompt. Sim. Certo? Agora, se eu pego e melhoro esse prompt, adapto ele para um contexto, faça um texto dissertativo falando sobre a cidade de Cascavel, enfocando na economia local, nisso, naquilo. Busque fontes em tal local, faça tal coisa, não use tais expressões, eu estou dando um prompt melhorado. O prompt é esse comando. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Inclusive, tem gente que usa a própria IA para fazer o prompt, Pra fazer né? o prompt. Esses dias eu dando aula, uma aluna, eu falei, como é que você fez essa atividade? Ficou tão bem feita. E eu ensino, inclusive, na disciplina de sistemas de informação, a usar a ferramenta de IA. Mas ela ficou tão bem feita a atividade, eu falei, me conta como é que você fez isso. Eu usei umas 5 IAs. Falei, nossa, vamos lá. Eu usei essa IA para entender o contexto. Falei, ok. Usei a IA X para fazer o prompt. Falei, ok. Usei o prompt da IA X na outra IA, que me gerou um relatório. Usei a outra IA para analisar aquele relatório e a outra para criar um dashboard, que é a visualização final. Eu falei, nossa, não vou nem corrigir esse negócio, porque não tem nem condição de corrigir isso. Falei, tá muito bem feito. É claro que eu acompanhei todo o processo junto com ela. Porque aí você vê o exercício. Isso é um exercício gigante, Thiago. Ao contrário de alguém jogar na primeira IA que aparece, faça alguma coisa, e ela te deu um resultado, a pessoa me entrega, como eu já recebi vários. E aí, zero, né? Nesses a gente nem corrige, porque não é um exercício do estudante, você percebe. Que foi uma máquina que fez e a pessoa nem se esforçou para fazer nada. E isso não fica só no campo acadêmico, isso vai para o mundo do trabalho. Chega um profissional lá na empresa, alguém fala assim, Thiago, preciso que você produza um relatório sobre tal coisa. Você vai e faz na IA. E você já me entrega aquilo que a IA fez. Que isso? O que é isso? Você nem passou pro Word, nem ele leu e trocou umas palavrinhas. Nem para mudar as palavras. E é muito engraçado, vocês já devem ter visto, vira meme na internet, aqueles discursos que a pessoa tá lendo no final, se quiser transformar isso com uma linguagem mais acessível, a pessoa lê o discurso e lê o final do comando, porque ela não se deu o trabalho de modificar aquilo e adequar. Esses dias eu vi um vídeo na internet, no Instagram, e tava assim, se quiser melhorar o texto, e deixou isso. Não faça isso, não seja essa pessoa. Apenas não seja essa pessoa. Mas, Rodrigo, eu não sei se você... Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sou da época onde o curso mais importante que tinha e que era, assim, super, super interessante a pessoa fazer era o curso de datilografia. Eu nunca fiz. Porque a colega da minha mãe trabalhava e eu tinha, sei lá, 10 anos. 8. E eu ia lá e aí ela falava assim, você usa essa mão aqui para usar metade do teclado e essa outra aqui para você usar a metade desse teclado. E eu aprendi a fazer isso. S, D, F, G. Isso, daí assim, nunca fiz datilografia. Mas depois, gente, era uma época do disquete, era uma época do telefone discado. E a gente pensa assim, 30 anos atrás. Sim. O que vai ser daqui 30 anos? Meu Deus. Você não consegue nem mensurar isso. Não consegue. Porque você veja, um detalhe, fiz curso de datilografia. Você fez? Fiz. Eu também devia ter 8, 9 para 10 anos. Criança. E você veja, isso eu acho muito legal. Hoje, olhando para trás, eu vejo como eu tive acesso à tecnologia muito cedo. Sim, porque isso era uma tecnologia. Isso era uma tecnologia da época. E eu fiz isso porque eu estudava em um colégio municipal, na cidade de Bema, quando era criança. Esse colégio tinha computadores, a gente não tinha internet. Né? Não era uma coisa fácil. Mas tinha computador. Tinha o MS-DOS. Exato. E tinha depois, quando veio o primeiro Windows 95, a gente tinha o Paint para brincar. Mas eu fazia no contraturno, para não ficar sozinho em casa, a mãe me colocava no contraturno na escolinha. É como se fosse uma creche, mas é um contraturno para as crianças maiores. E lá a gente tinha algumas aulas de reforço. E dentro dessas aulas de reforço tinha datilografia. Então a gente aprendia a datilografar, porque lá era máquina de escrever. Sim. Exato, aquela maquinona, né? Então fiz datilografia. E olhando hoje para trás, eu tive acesso muito cedo à tecnologia. Então, eu vou fazer 40 anos, Thiago. Então, eu pensar 30 anos atrás era quando eu entrei no mundo tecnológico, né? E se eu pensar daqui para frente, eu não consigo imaginar daqui 30 anos. Não tem como, né? Não há possibilidade.
Eu fico imaginando, claro, o que a gente já imaginava há 30 anos atrás, que eram os carros voadores e aquela coisa, hoje a gente está melhorando foto para postar no Instagram. Então a gente vê que, assim, ter tecnologia não necessariamente significa uma utilização efetiva dessa tecnologia também. Não significa acessibilidade Não. Dessa tecnologia. Porque, por exemplo, vamos imaginar que na China, nesses lugares super avançados, existem carros, eles já estão projetando direção carros autônoma, voadores, sei lá o Perfeito. que eles estão pensando. Mas até isso chegar à grande massa da população, isso realmente vai demorar muito tempo. Porque é uma tecnologia cara, porque tudo é muito caro. E tecnologia, Thiago, infelizmente não é projetada para ser acessível. Tecnologia não é feita para grande população de um modo geral. Ela é feita para atender um fim específico. E esse fim geralmente não é o fim lá. O fim lá embaixo. Não é. Então, quando a gente pensa em ter tecnologia... Lá embaixo eu quero dizer, não estou dizendo que ninguém é menor que ninguém. Não. Mas eu estou dizendo de hierarquia. Sociedade. De sociedade, lá embaixo não consegue não, a gente está na camada de base. A gente está na camada de base. Então, se eu penso assim, para que estão desenvolvendo ferramentas tecnológicas? Estão desenvolvendo para quê? Para fazer esses carros autônomos. Já tem países com carro que dirige sozinho, né? Tem carro autônomo. Vai chegar aqui daqui a alguns anos, mas por um preço muito alto. Porque aí que é a grande questão. Tecnologia, ela é cara. Então, para você ter acesso a computadores bons, Thiago, a celulares com qualidade boa, você tem que ter um investimento financeiro maior. Então, hoje você vê a população brasileira, cerca de 86% acessa a internet. Desses, 96% acessam pelo celular. No entanto, quando você olha para os dados das pesquisas realizadas no país, você vê que uma grande parcela da população não tem um nível bom de utilização. O que seria isso? Qualidade na velocidade de uso, qualidade de rede, de internet, conhecimento para usar, porque as pessoas usam de maneira informal. Elas usam, você sabe, ela usa no dia a dia. Sim. Ela não tem um conhecimento técnico, porque a gente não tem educação para a tecnologia. Então, o que a gente chama lá de conectividade significativa, a gente tem um nível muito baixo. Os níveis altos dessa conectividade, aí sim estão estratificados por classe social. Classe A e B tem níveis maiores, porque tem mais acesso à educação e financeiro para pagar por tecnologias mais contemporâneas. Sim. E o restante da população usa a tecnologia de maneira mais para entretenimento, digamos assim. Sabe que você falando disso me lembrou uma vez uma psicóloga que foi no programa e ela era professora da rede pública, enfim. E justamente na época da pandemia, ela falou assim, Thiago, as pessoas acham que os alunos, a população, sabe usar a internet, sabe usar a tecnologia. Falou assim, as pessoas usam o WhatsApp. Ponto. Acabou. Não sabem usar mais nada. Eu falei, mas como assim? Thiago, se você pedir para eles fazerem um trabalho que tem que acessar um aplicativo de não sei o que lá, né? Essas pessoas mais simples, entre aspas, não sabem fazer. Não sabem. E você quer um dado pior? Quando eu penso assim, utilização para quê? Para que as pessoas usam? Realmente é isso. Enviar mensagem instantânea. Usam muito mensagem de áudio, inclusive, porque pessoas não letradas não conseguem digitar. Mas ela consegue mandar e receber áudio. Facilitou muito, isso popularizou e é uma facilidade muito boa. É uma ferramenta boa. É uma inclusão, né? Porque permite essas pessoas também acessarem. Elas usam redes sociais e elas usam para entretenimento. Eu dou aula no ensino superior, para cursos de administração, secretariado executivo, administração pública e gestão social e os vizinhos que fazem as nossas disciplinas lá na escola. Então dou aula para estudantes de ensino superior. E quando eu chego na sala de aula, e geralmente nos primeiros dias das aulas de sistemas de informações gerenciais, eu faço já um mapeamento para ver o nível de conhecimento tecnológico. Todo mundo tem celular, todo mundo tem computador. Agora eu pergunto, quem daqui utiliza Word? Quem utiliza bem? Já vai baixando as mãozinhas. Quem utiliza Excel? Tem gente no ensino superior que não usa Excel. Que nem sabe. Não sabe usar Excel. A gente tem que dar aula básica de Excel para estudante do ensino superior. Ele sabe fazer tudo no celular. Sim. Ele sabe pedir um monte de coisa pelo celular. Tem coisas que eu preciso usar no Excel, eu brinco, né? Como faziam os maias, para mim é como é usar o Excel. Eles fazem usando IA. Por quê? Porque eles não sabem usar o básico do Excel.
Então eu vejo que as pessoas têm acesso à tecnologia, mas elas estão desaprendendo processos básicos. Sim. E processos que são educacionais, que são lá do trabalho e tudo mais. A gente tá ali na IA ainda, porque eu quero saber uma coisa de plataformização, mas já. IA ainda, e parece que a gente tá emburrecendo. Sim. E eu digo, a gente tá entrando num processo de emburrecimento, porque as pessoas estão deixando de pensar. Sim. Esse é um grande perigo, porque assim, os seus alunos, eles estão aprendendo a usar a IA para o trabalho, assim por diante. Mas eles não podem ficar refém disso. Eles têm que saber outras coisas. Eles precisam saber outras coisas. Porque senão o cérebro não funciona. É. E você, como professor, doutor, sabe que o nosso cérebro, ele precisa funcionar, ele precisa pensar. Ele precisa se alimentar. Senão ele vai atrofiar. Exatamente, ele precisa se alimentar. E como é que se alimenta o cérebro? Além de comer bem, fazer exercício, que é a parte biológica. Ler é a parte fundamental, Thiago. Quando eu pego... E aí eu às vezes eu preciso tomar um certo cuidado, como eu falo com os estudantes, porque realmente a gente percebe que os estudantes não leem. Eles não leem. Isso é na graduação, isso é na pós-graduação. Os estudantes não leem. Daí vem as desculpas. Eu não tenho tempo para ler, eu tenho outras atividades para ler, tenho muitas coisas para fazer, não consigo tempo para ler e tudo mais. Alguns já são mais diretos, não gosto de ler. Já prefiro que me dê essa resposta. Então vamos achar... Mas é sincero. E aí já... Vamos achar um tema que você gosta, vamos começar por ali. Vamos começar a ler um gibi. Depois a gente vai avançando. Mas a gente precisa alimentar o cérebro. É informação. E a informação digital, Thiago, ela é muito diferente. Ela fragmenta demais a nossa atenção. Então, se eu estou lendo no computador, a gente tem os hiperlinks, né? Então, você está lendo um texto, já tem um azulzinho, você já sabe que é um hiperlink. Clicou nele, vai para uma outra página. Fragmentou a tua ideia ali para você clicar nele e ir para um outro lugar. De lá você vai para outro. Você já perdeu a linha do que você estava lendo antes. Sim. Então, quando você pega uma leitura física, eu sou muito digital, mas eu ando com um caderninho. Eu anoto tudo, você é dos meus, né? A gente anota tudo aqui no caderninho. Por quê? Teve uma ideia? Anota. Tem uma dúvida? Anota, desenha, faz coisa, rabisca. E depois relê, que é o mais interessante. É o processo que você consegue depois. Então, numa leitura analógica, mais linear, você consegue manter a sua atenção por mais tempo naquele documento. Por mais que as pessoas digam, eu começo a ler, me dá sono, eu começo a ler, eu perco a atenção. Tenha certeza que se você ler no digital vai ser pior. Vai ser pior. Você não vai ter sono, porque você vai para a rede social, você vai para outro lugar, mas a atenção fragmentou em 1000 pedaços. Sim. Então, quando você está aqui em um documento físico, você consegue mais atenção e seu cérebro consegue processar melhor aquela informação. Isso também pode ser, eu ia falar assim, é um mal da gente velha? Não. Não. Daí a gente vai se colocar em Thiago. Por quê? Porque se eu puder imprimir alguma coisa e ler no papel, para mim é 1 milhão de vezes melhor. Perfeito. Não gosto de acessar. Eu uso porque facilita a vida. Sim. Eu uso o tablet, por exemplo. Sim. Mas eu uso naquela função de leitura que eu vou fazendo destaques, anotações e eu tenho o caderninho de papel, porque o que eu vou lendo, eu vou anotando aqui. Para depois eu coletar as principais ideias daqui do papel, que para mim eu funciono assim. Sim. Então eu leio no digital, mas o papel para mim é muito mais fácil e muito mais gostoso. Quero saber, plataformas digitais e plataformização do trabalho. Perfeito. O que significa isso? Parece super difícil, gente. Vamos falar bonito, Thiago. Não, plataformas digitais pode ser. Sim. Na rede social, plataforma digital. É isso. Sim. Tudo que é digital, que nos permite conectar com outras pessoas, a gente pode entender como uma plataforma digital. Tá. Estou usando o WhatsApp. A gente conversa por WhatsApp. É uma plataforma digital. Estou usando uma rede social com a finalidade de vender meu produto ou serviço. É uma plataforma digital. Mas aí eu entro no outro campo, que é a plataformização do trabalho. O que isso significa? É um efeito e um movimento de anos mais recentes, onde as pessoas trabalham, são recompensadas, elas são vigiadas, elas são controladas por ferramentas. E isso começou justamente com os motoristas de aplicativo. Então, é uma expressão que surgiu de lá. Tanto que tem a expressão uberização do trabalho. É uma expressão técnica que a gente usa na sociologia do trabalho. Uberização. Por quê? O motorista de Uber ou dos aplicativos de transporte, ele depende de um aplicativo, ou seja, de uma plataforma digital, para colocar o trabalho à disposição
Para alguém acessar e contratá-lo. Mas aí, entre eu, que estou contratando o serviço, e entre um motorista, existe essa plataforma, que é a plataforma que controla. Sim. Ela vai entregar a corrida para ele. Por quê? Ela vai entregar porque ele está na proximidade, vai entregar porque ele tem um bom ranking de avaliações, vai entregar porque ele tem uma boa média de atendimento, uma boa média de velocidade, etc. A partir do momento que esse motorista começa a recusar a corrida, ter más avaliações, ser denunciado por alguma coisa, a própria ferramenta, ou seja, um algoritmo, a plataforma penaliza. Sim. Ela fala assim, então o Thiago, que é motorista, recebeu várias reclamações. Não vou mandar a corrida para o Thiago agora. Só em últimos casos. Exatamente. Se mais ninguém aceitar, ela manda para você. É isso mesmo. Então ela vai te premiar se você for bom. E aí o que é bom para a plataforma não é necessariamente bom para o motorista. Isso. Mas ela vai te premiar se você for bom e vai te penalizar se você não atender os critérios que o algoritmo delimitou. Então veja só, saiu lá do mundo do trabalho dos motoristas de aplicativo e avançou para outras profissões. Porque não é mais só motorista que trabalha de forma plataformizada. Não, aí tem... Se eu olhar agora tantas outras profissões que trabalham assim, é aí que eu entendo isso. É interessante, eu não tinha pensado nisso. Não, a gente olha sempre para o motorista. Não, mas se você pensar, Claro. o iFood é assim... Todas essas que trabalham com isso. Com venda de serviços, Sim. Daí entra em outros campos. As que trabalham com entrega, com serviços de alimentação, enfim, vários serviços fazem isso. Mas você vai para um campo administrativo, que é onde eu trabalho, por exemplo. Pesquiso profissionais administrativos, né, profissionais de gestão, profissionais de secretariado, e o trabalho lá também está sendo plataformizado. Algumas pessoas já não são mais contratadas como CLT, são contratadas como PJ, trabalham por contratos de trabalho e trabalham sob demanda de plataforma. O contratante envia um serviço, um pedido, controla por ali, libera mais ou não, verifica seu nível de atendimento, renova seu contrato ou não a partir dessa plataforma. E seu trabalho é todo digitalizado. Eu só converso com você por plataforma. Converso pelo WhatsApp, por sistema da empresa. Sim. Executo o trabalho por meio de ferramenta. Nesses casos, claro que eu estou desmembrando muito, mas assim, aí é muito mais fácil para a pessoa ficar trabalhando em casa, faz... Cumpre-se, tem que se cumprir aquilo. Sim. Porque você foi contratado para aquilo, mas aí, em determinados casos e situações, você pode trabalhar de onde você estiver, mas cumprindo aquilo. Pensa que coisa gostosa. Vamos olhar pelo lado positivo primeiro, depois eu venho com a parte ruim. Né? Não tem só a parte positiva, eu imagino, mas... Mas veja que coisa gostosa. Eu tô de férias, tudo bem, tô de férias. Mas se eu estivesse trabalhando de forma remota, eu poderia estar aqui, ou eu poderia estar em Salvador, ou poderia estar em outra cidade, desde que eu tivesse conexão com a internet, ferramenta para poder me comunicar e executar o meu serviço. Sim. Ponto. A flexibilidade é muito legal. Então, esse é um ponto muito bom e é uma das principais vantagens de trabalhar dessa maneira, por exemplo, trabalhos de home office, né? Trabalho remoto como um todo. Agora, pensa por outro lado. Você está acessível para o seu contratante o tempo inteiro. Eu que estudo profissionais que trabalham assim, vejo que alguns desses profissionais são acessados a todo momento. A todo momento, literalmente? Literalmente a todo momento. Tanto que alguns fazem contrato que no próprio contrato já diz que ele tem que estar à disposição quando o contratante chamar. Se ele concordou com isso, Thiago, ok, cada um sabe da sua demanda financeira e como é que vai gerenciar isso. Agora pensa só, né? Você o tempo inteiro não ter liberdade para sair, não ter liberdade para fazer outras coisas, porque você precisa estar sob aviso que a demanda pode chegar a qualquer momento. E se ela chegar, ela tem que ser executada naquela hora. 10 da noite. 10 da noite, de noite. Madrugada. Eu conheço profissionais que de madrugada precisam levantar, atender essas demandas urgentes e resolver problema de gente que está do outro lado do mundo. Porque o fuso horário é diferente, está trabalhando com profissionais aqui e lá, você precisa fazer isso. Então tem esse lado também para a gente pensar. E aí, eu não sei se você lembra ou se você viu, um tempo atrás, a notícia de um grande banco, não vamos citar nomes, mas um grande banco que estava sendo processado porque tinha uma ultravigilância dos seus trabalhadores em home office, que trabalhavam de forma remota. Esse banco controlava quantos cliques as pessoas davam por minuto. Ou seja, o funcionário não podia ficar mais que tantos minutos sem mexer no mouse e clicar, porque o banco entendia que ele não estava prestando o serviço que o banco estava pagando. Olha a hipervigilância. Nossa. As pessoas daí desenvolvendo burnout, desenvolvendo várias doenças do trabalho em função de uma vigilância tecnológica.
Então, assim... É porque tudo hoje pode ser controlado. Tudo pode... E tudo é controlado. Então, você imagina, a pessoa não podia ficar mais que tantos minutos sem mexer no mouse. Sem mostrar que ela estava ativa no computador. Então, é uma vigilância extrema. Extrema. Nossa. E esse banco, é claro, virou notícia, foi penalizado por isso, as pessoas denunciando. Sim. E não só esse banco, várias outras empresas passaram a ser denunciadas que fazem a mesma coisa. O funcionário está em casa. E a gente pensa, trabalhar de home office é tão legal. Sim. Calma. Depende. Depende do banco que você está trabalhando, né? Então, depende. às vezes, não. Mas essa plataforma eu achei bem interessante, né? É interessante. É interessante porque, ao mesmo tempo, você tem liberdades, você tem Sim. compromissos e assim por diante. Mas é uma nova maneira de você lidar com tudo isso. E hoje, na verdade, né, Rodrigo, a gente está falando de pessoas, de organizações, de gente, de tecnologia que se combinam, que Sim. precisam, na verdade, Sim. estar ligados. Se a pessoa não tiver um pouco ciente da tecnologia, se a pessoa não tiver a consciência de que ela precisa aprender tecnologia, antigamente ela se tinha que aprender inglês, gente. Hoje também. Hoje também. Hoje também, tá? Mas... Hoje também. But, né? E um grande but. Se você não souber lidar com tecnologia, Sim. aí é o problema. Aí é um grande problema. Dias atrás eu fiz uma visita técnica com alguns estudantes lá da escola de administração. A gente foi até a Ford, a fábrica da Ford no Brasil. Teoricamente, a fábrica da Ford saiu do Brasil, né? Acho que foi em 2020. Sim. A fábrica parou de produzir veículos aqui. Mas existe um grande centro de pesquisa, de desenvolvimento e, é claro, algumas produções lá em Camaçari, que é do lado de Salvador. Em uma das conversas que a gente teve com a equipe, eles falando justamente dessas demandas que você precisa ter. Aí falaram, uma empresa que é multinacional, é óbvio que você tem que ter domínio de um idioma estrangeiro. Então, no caso deles, tinha que dominar inglês. Esse é o básico. Depois, os conhecimentos de gestão, depois, os conhecimentos tecnológicos. Porque você vai lidar com gente do mundo inteiro, em tempo real, precisa saber dominar a tecnologia, falar a língua das pessoas, é claro, e entender do processo que você está gerenciando, que você está trabalhando. Então, são competências novas, né, Thiago? Algumas, mas outras ainda permanecem no mundo do trabalho. E o nosso futuro, Rodrigo, como vai ser? Cadê o tarô? É isso. Ia falar agora, calma que esse é outro episódio, Thiago. Cadê o tarô? O que a gente precisa fazer para ter um futuro melhor nesse universo todo? Não vou ler carta de tarô, mas vou pensar com você o seguinte. Se a gente já acompanha alguns movimentos de grandes mudanças no mundo do trabalho, em termos tecnológicos, em termos de comportamentos que a gente, enquanto profissional, precisa ter e que as organizações vêm adotando, a gente também precisa olhar para a forma como as empresas estão contratando, Thiago. E aí é uma coisa que a gente fala pouco. As empresas estão mudando as formas de contrato. E por quê? Porque é mais oneroso você manter um funcionário CLT. Teve agora recentemente a briga pelo fim da escala 6x1. As empresas falando que vão perder dinheiro com isso, não vão. Mas elas falando que vão perder dinheiro com isso e tudo mais. Mas quando a gente pensa que estão mudando as formas de contrato, a gente também tem que ficar de olho nisso. Qual que é o futuro do trabalho? O futuro do trabalho, ao meu ver, e com base no que eu venho estudando, é um mundo de serviços, Thiago. É um mundo de prestação de serviços por contrato. As pessoas que precisarão trabalhar, e nós todos precisamos trabalhar, vão prestar serviços não necessariamente mais no formato tradicional CLT. Entrei na empresa, vou trabalhar lá CLT, ganhar meus direitos trabalhistas, ter férias e tudo mais. Acredito que férias é uma coisa que a gente vai ter que programar a gente mesmo. Programar, isso. Programar a gente mesmo. Você sabe que agora você me fez lembrar de uma coisa que é até um pensamento meu e que muitas vezes eu olho em situações, e eu vou colocar aqui, expor para todo mundo. Depois eu vou fazer um recorte disso. Meu Deus, que loucura que eu sou. Eu vejo que às vezes profissionais estão trabalhando em áreas de serviço. E você fala assim, gente, essa pessoa, esse cara jovem que tá ali, por que ele tá fazendo esse serviço tão braçal ou pesado? Ou às vezes assim, servindo... Não tô dizendo que quem tá servindo é menos ou mais, não é isso. Mas eu fico pensando assim, por que esse jovem
está fazendo uma coisa tão simples se ele poderia estar dentro de uma empresa trabalhando, sei lá, com qualquer coisa, mas ele está servindo de garçom? Por quê? E aí as pessoas foram me trazendo informações porque essa pessoa às vezes não estudou, não teve condições, ok? Mas às vezes as pessoas não buscam isso. As pessoas não vão atrás desse desenvolvimento. Porque para você estar dentro de uma empresa, para ser o secretário que atende a porta, você precisa ter de um conhecimento básico. E essas pessoas que muitas vezes estão fazendo esse serviço simples, não têm, não buscam. Acontece de alguns não buscarem, e a gente tem que considerar isso, né, Thiago? Tem gente que realmente não foi e não quer. Tem pessoas que não querem. Isso. E tudo bem, se ela tem consciência do que ela tá fazendo, tá certa, vai lá, né? É sua vida. Sim. Cada um gerencia a sua vida da maneira como quer. Tem gente, então, que não quer. Tem gente que não foi atrás porque não quer. E tem gente que a gente também tem que observar num outro movimento, que é a galera que quer uma outra experiência de vida e de trabalho. Eu conheci, por exemplo, recentemente, alguns profissionais que trabalham como nômades, praticamente, porque eles trabalham viajando. Então, eles fazem freelancers em cada local para poder ter essa liberdade geográfica. Então, tem gente que faz isso trabalhando com profissões de tecnologia, o que é muito comum, porque você facilita, né, viajar com a ferramenta tecnológica. Sim. Mas tem gente em prestação de serviço mesmo, que viaja porque quer um estilo de vida dessa maneira. Então, assim, e eu achei muito interessante, pessoas que trabalham em hostel, por exemplo, então ela vai para uma cidade X, fica no hostel, trabalha um período, o resto do período curte a cidade, sai, conhece, visita, passeia. Depois vai para outra, trabalha naquele outro hostel, viaja, faz e assim vai. Porque é uma opção que eles fizeram por ter essa liberdade para ter experiência. Essa geração nova... Interessante, né? E olha que doido que a gente já pode falar isso, né, Thiago? Ai, que gostoso. Essa geração nova, a gente pode falar isso. Essa geração nova, eu tô entregando tudo. Essa geração nova tem outras demandas que a gente não tem. A gente vem de uma geração anterior à nossa que buscava o quê? Estabilidade. Estabilidade. O que é a estabilidade para a geração anterior à minha? Eu chegando na casa dos 40. Para uma geração anterior à minha, dos meus pais, por exemplo, estabilidade é um emprego fixo, ou como servidor público, ou a vida inteira em uma empresa, ou ter um bom negócio rentável, mas para você ter estabilidade. A minha geração mantém essa tradição. Sim. De buscar estabilidade, buscar um emprego, casa, buscar, né, o seu conforto da família. A geração mais jovem, os millennials para cá, querem experiência. Então, alguns vão para as experiências bem capacitadas em termos de estudo, mas com essa liberdade, e outros vão para a experiência pela experiência, para quando encontrar a sua vocação, falar, ok, agora acho que chegou o momento. Então, são movimentos da sociedade para a gente observar. Às vezes é uma questão geracional. Também. Boa. Às vezes, realmente, faltou ali. Não quero mesmo. Exato. Ali a outra pode ser. Gente, eu acho que falar dessas coisas é tão interessante. Como eu falo sempre, e você me falar, a gente aprende sempre. E eu acho que trazer essas novidades do mundo faz com que a gente pense, repense o que vai acontecer. Como eu falei, o Rodrigo não trouxe o tarô dele, né? Por quê? Podia ter trazido, Podia ter trazido pra gente ver o futuro do trabalho. Na próxima eu trago. Ou eu peço a consultoria. Isso. Tem dois, né? Tem dois aqui do lado. Mas olha, eu acho que é tão importante a gente saber disso, aprender, entender que o universo digital, ele tá aí, não tem como a gente fugir disso. Iniciei essa entrevista falando disso. Só que a gente tem que entender que é preciso se adaptar, aprender, buscar conhecimento, porque sem isso, vamos ficar para trás. Com certeza. Tudo muda tão rápido, né, Thiago? Então, se a gente não busca o novo, não se adapta, não entende o que a gente pode fazer hoje, é claro, a gente pensa no futuro, né, Thiago? Sim. A gente pensa lá na frente. Então, se eu não pensar em fazer alguma coisa hoje em termos profissionais de capacitação, eu estou deixando meu futuro na mão de quem decide. E eu não estou lá no topo da pirâmide da sociedade para decidir qual é o futuro do trabalho. E se um dia do nada decidem dizer assim, acabou o funcionalismo público, acabou o trabalho CLT, e agora?
Não fiz nada da minha vida além disso. Você já vai estar aposentado, Rodrigo. Você pare. Tiago, eu vou te contar aí para quem tá vendo que eu acredito que nem vai haver aposentadoria daqui mais alguns anos. Então a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. Mudança da Previdência. Meu Deus. Por que eu falo que as pessoas têm que estudar Vamos voltar empreendedorismo e gestão? no tempo medieval, onde a gente arrastava as coisas pelo chão. Garantia sua terrinha. Isso. Porque daí não tem aposentadoria. Já desiste mesmo, já se vira. É isso. Porque eu penso que em algum momento lá no futuro, a gente não vai ter trabalho fixo, não vai ter aposentadoria. Então você vai depender da sua habilidade de gestão, de empreendedorismo, de construir sua carreira, de prestar serviço e gerenciar recurso. Para pensar, quero tirar férias, preciso ter dinheiro para as férias. Quero aposentar, preciso ter dinheiro. Rodrigo, quero agradecer a presença mais uma vez por aqui. Eu que agradeço, sempre um prazer conversar com você, Tiago. Muito bom estar aqui dividindo as nossas ideias. É verdade. Primeira vez pessoalmente, né? Não. No Entrevista? programa, entrevista aqui, né? Mas no seu programa já tive presencialmente. Presencialmente? Presencialmente. Jura? Juro. Tiago, você também tem anos de história, amigo. Tudo bem, eu já entrevistei você várias vezes online, né? Mas já estivemos juntos presencialmente também. Isso tá bom. É. Que bom. Pela segunda vez. Então. Segunda vez. Mais que uma vez não foi. Eu acho que não. Até a próxima, Rodrigo. Até Valeu. a próxima, Tiago. Gente, fico por aqui lembrando para você ativar o sininho para você receber as notificações aqui do YouTube. Você acompanha o nosso podcast também no Spotify. É só você procurar lá, Thiago Maffesoni Entrevista. Todas as entrevistas aqui do nosso podcast estão por lá também. Quarta-feira que vem, 4 da tarde, tô aqui de volta e espero a sua companhia. Um abraço.